a gente conversa ao vivo com o advogado, analista político e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Coelho Feijó. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Tatiana. Obrigado por me receber. Nós que agradecemos. Professor, o que é a desoneração da folha de pagamento? Essa específica foi um compromisso feito lá em 2011 para tentar evitar que a crise econômica iniciada nos Estados Unidos, financeira, bancária, chegou na Europa no ano seguinte, afetasse muito o Brasil. E uma das formas foi um compromisso pela manutenção do emprego mediante o governo abrir mão de receitas. E isso impactou bastante na Previdência Social, porque é exatamente isso que aconteceu, uma substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% da folha de salários para isso que foi exibido aí, uma variação de 1 até 4,5 sobre a receita bruta. Então as empresas se acostumaram com isso já há 12 anos e qualquer mudança agora, se não tem um compromisso de manutenção do emprego, implica as empresas terem que reajustar os seus cálculos, né? E com isso, imagina-se sim a possibilidade da redução da massa total empregada. Mas do lado do governo há a expectativa de reduzir o déficit da Previdência. E diante do veto, o governo deve apresentar uma alternativa à desoneração? Pois é, o governo tem aí uma reforma da Previdência recém-aprovada que afeta boa parte desses 17 setores, né? A mudança das alíquotas de outros tantos impostos, e é possível que o governo, sim, ou tenha que lidar com uma outra fonte de arrecadação, ou tenha que assumir um compromisso, né, de compensação, dentre elas envolvendo a promessa também de manutenção e emprego, porque, claro, a mão de obra trabalhadora paga impostos também, e com o desemprego há a redução de impostos cobrados. Professor, e o fato de menor arrecadação é o principal motivo para este veto? Pois é, parece que o governo anda muito preocupado com o compromisso de zerar o déficit das contas públicas, gostaria de entregar isso, que foi uma das promessas de campanha, e abalou bastante pesado gestões anteriores. Então essa tentativa, né, de equilibrar as contas, e como eu disse especificamente da Previdência, atenderia esse interesse geral, mesmo com o perigo de afetar essa qualidade de vida da população e essa massa de bons salários, como a gente viu na reportagem desses setores. O Congresso ainda pode derrubar o veto do presidente Lula. E diante deste cenário, você acredita que isso possa ocorrer de fato, E quais as expectativas que não agradou alguns dos setores? Pois é, eu imagino que a pressão da sociedade, seja do quadro dos sindicatos, seja também do lado patronal, deve fazer com que os deputados e senadores tenham essa pressão para derrubar o veto. Mas eles terão depois que responder com a alternativa de receitas, já que o próprio Congresso aprovou a reforma tributária e tem as metas, né, também orçamentárias aprovadas. Acontece que essa é uma situação política, cada qual buscando, né, apresentar-se como a melhor proposta e, portanto, imagino que todos que fazem lobby vão apresentar também as vantagens da derrubada do veto, como eu disse, né, com os seus cálculos, que se o veto for mantido, haveria a redução de receita e, portanto, compensaria sim derrubar o veto e recalcular as contas, considerando a manutenção desse plano que já está há 12 anos em funcionamento. Então, o senhor entende que é mais uma questão política e não técnica? É uma questão política de apresentar os seus cálculos e as alternativas. Tudo caminha agora para o veto ser derrubado, já que o Congresso e a Presidência da República também andam em outros tantos embates e como ela foi aprovada simbolicamente no Senado, demonstrando uma ampla maioria, houve esse desgaste. O Congresso acredita que existiriam outros temas que fariam mais sentido o Executivo insistir na sua posição e esse seria um que teria amplo apoio da sociedade, dos partidos e, portanto, não deveria ter sido vetado. Professor, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo final de semana.